bom dia! Que delícia, segunda-feira, começando mais uma semana com uma programação repleta da Palavra de Deus. Começando com um devocional com o nosso querido Samuel Mamed agora. É uma bênção poder refletir na Palavra de Deus, né? Muito feliz de estar com você nessa manhã, por você abrir a porta da sua casa para estarmos juntos falando sobre a Palavra de Deus. E hoje nós vamos falar, dando continuidade à nossa série de temas A Bíblia Fala. Hoje nós vamos falar que a Bíblia fala sobre dinheiro. Vai ser muito bom refletir sobre isso, porque é uma área, é um assunto, um tema que mexe muito com as nossas vidas. Você já parou para pensar que um dos motivos que mais pega a gente é quando a gente tem problema com dinheiro? A gente vai falar sobre tudo isso, né? E antes eu quero ler um versículo que diz assim, ó: quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com os seus rendimentos. Isso também não faz sentido. Eclesiastes 5:10 é um versículo para a gente refletir e começar amanhã falando nisso. E antes de começar a falar, nós temos entrevista do dia, temos A Gente Quer Saber, temos dica de livro, temos um monte de conteúdo cristocêntrico aqui. Falando em conteúdo cristocêntrico, eu quero falar para você do IPP Play. Rapidinho lembrar que nós estreamos um canal que vai conter tudo aquilo que a gente cria vai ficar nesse canal chamado IPP Play. Então, perdeu um programa Sempre Juntos? Quer assistir todos? Está lá no IPP Play. Todos os programas que nós produzimos aqui estão lá nos canais, no canal IPP Play, para você maratonar quando e onde quiser. Eu tenho um vídeo da nossa estreia para mostrar para você. Veja aí. Eu tenho uma super novidade para você. A partir de agora, todos os programas da IPP TV já estão disponíveis para você maratonar quando e onde quiser. Espera aí, Lídia. Você disse todos? Isso mesmo. Você pode assistir todos os programas gratuitamente no nosso novo canal do YouTube, IPP Play. É conteúdo de qualidade à sua disposição em apenas um clique. Para isso, basta só você se inscrever no IPP Play. Perdeu o seu programa preferido da IPP TV? Não tem problema. É só acessar o IPP Play e assistir todos os programas que quiser, a hora que preferir. Lembrando que o canal oficial da IP Pinheiros vai continuar com transmissão 24 horas da IPP TV, a sua TV missionária. E lá você vai poder assistir cultos e mensagens e poder assistir de novo e até compartilhar. Gostou da notícia? O IPP Play vem trazer mais conteúdo cristão para a internet. Vamos juntos propagar a palavra de Deus neste grande campo missionário. IPP Play, o conteúdo da sua TV missionária a um clique de você. Olha aí, um canal para você espalhar pelo mundo, espalhar a palavra de Deus. Compartilha aí, né, nos seus grupos de WhatsApp, compartilha com seus grupos de amigos, porque com certeza esse canal vai fazer diferença na vida das pessoas. E é para isso que estamos aqui, né? Para, assim como Deus transformou nossa vida, para que a gente possa ser instrumentos nas mãos do Redentor para ajudar a transformar a vida de outras pessoas que ainda não ouviram o Evangelho ou que precisam ser alimentadas todos os dias, né? IPP Play para você, isso daí. E, gente, falando em dinheiro, a gente quer saber. Nós andamos pelos corredores da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, fazendo algumas perguntinhas sobre dinheiro. Vamos ver o que o pessoal respondeu. O relacionamento do cristão, né, com o dinheiro deve ter por base que nós somos mordomos de Cristo. E se somos mordomos, se assim nos consideramos, pois assim somos, devemos então relacionarmos bem com o dinheiro. Na verdade, ele não tem que mandar na nossa vida. Nós não temos que fazer as coisas pelo desejo, e sim para representar Cristo, tudo ser para a glória dele. Diante disso, devemos
devolver o dízimo, com generosidade também ofertarmos na igreja. Como cristãos, devemos dar bom testemunho em todas as áreas de nossa vida. E quando a gente se endivida, a gente acaba dando um mau testemunho na área financeira, mostrando que a gente não está tendo um bom planejamento, mostrando que a gente não está seguindo os conselhos bíblicos na área financeira. Então devemos tomar cuidado com isso, para que a gente honre ao nosso Senhor também na nossa área financeira e dê testemunho para os nossos irmãos. Olha aí que maravilha poder refletir sobre como estamos pensando sobre o dinheiro, né? Sobre o dízimo, sobre como que a gente lida com o dinheiro, como isso reflete nas nossas vidas, né? Mas para falar mais sobre isso, nós convidamos o reverendo Fúlvio Leite para falar com a gente. O reverendo Fúlvio, ele é casado com a Leandra Gueiros, pai do João Pedro, do Márcio e do Tiago, mestre em Ciências da Religião pela Unicamp, também mestrado em Teologia pelo CPAJ Mackenzie, licenciado em Filosofia também, bacharel em Teologia, professor do Seminário Presbiteriano do Norte e coordenador do Departamento de Cultura Geral SPN. Vamos dar bom dia para o nosso querido reverendo Fúlvio. Bom dia, pastor. Bom dia, Lídia. Bom dia a você que acompanha agora pela manhã esse nosso canal, né, essa nossa programação, num tema tão importante para todos, né, especialmente, diria, para o cristão, em saber honrar a Deus e glorificar a Deus com nossas finanças. Então, a minha oração é que o Senhor nos abençoe e que, a partir da sua palavra, na nossa reflexão hoje pela manhã, possamos então melhor servir a Deus com tudo que temos, mas também com compromisso e responsabilidade e da forma certa sobre as finanças, né? Tanto familiar, particular. Então é um prazer estar com vocês nesta manhã. Prazer é nosso, pastor. Prazer enorme recebê-lo aqui. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. E, pastor, a nossa cultura ela é regulada pelo dinheiro, né? Infelizmente, eu queria já perguntar para o senhor como que o cristão, como nós como cristãos, devemos reagir a isso, pastor? Um tema como o de hoje, no nosso programa, isso mostra, primeiro, que pensar no cristianismo é pensar numa cosmovisão. Isso é interessante porque por vezes achamos que a Bíblia só fala sobre adoração, que é o ponto principal, nos ensina a adorar o Senhor, nos ensina sobre a vida cristã, nos ensina sobre a obra redentiva de Cristo. Esse é o ponto principal e a maior bênção de todos os homens é fazer parte da família de Deus. Mas é importante entender de que a Bíblia ela fala sobre muitos assuntos. Ela é uma cosmovisão para a vida, não só, como falei, igreja, mas sobre a sociedade, sobre a educação, sobre muitos outros temas. Então, é importante o cristão entender de que eu preciso sempre olhar para as Escrituras, para tudo que eu escolho na minha vida. E não é diferente com o dinheiro. A sua fala de que o nosso mundo, né, nesse momento, nós trabalhamos com essa força, né, com essa perspectiva de que nós somos consumistas, né? Esse é um espírito da época, de que então nós somos doutrinados diariamente na televisão, nos anúncios, na internet, sobretudo, talvez a maior plataforma que vai nos doutrinando e nos motivando a exercer um consumismo, a troca rápida de coisas, às vezes não necessário, e simplesmente queremos trocar, queremos desfazer, e na verdade nós somos reduzidos a um mero produto. Essa doutrina do consumismo, sem dúvida nenhuma, Lídia, e a todos vocês que estamos assistindo, é um grande perigo para todos nós. Se nós nos permitirmos, então, a sermos levados por um impulso
isso tem sido talvez o maior problema de todos nós. Nós apenas achamos que devemos trocar porque, um exemplo talvez que mais usamos hoje, um telefone, um smartphone, né? Seja qual for a sua marca, e não dá para acompanhar a evolução e os novos lançamentos de um tablet, de um smartphone. Se você acompanhar, você vai trocar o seu telefone todos os anos. Porque todo ano vai ser lançado um smartphone melhor do que você está usando agora. Seja de câmera, seja de processador. Isso também tem a ver com tudo. Então, eu preciso ter cuidado para que eu não me reduza a uma mera mercadoria nesse sistema, então, do consumismo. Então, sem dúvida nenhuma, um grande espírito da época que caracteriza o nosso momento, o nosso mundo, é o consumismo. E nós, como cristãos, também estamos envolvidos nesse mundo. Devemos ter muito cuidado em saber a hora certa de trocar, de consertar, né? Saber se de fato eu estou... Acho que uma palavra importante é que as pessoas usam, eu preciso, né? Veja, você precisa ou você tem necessidade, porque precisa e necessidade é uma palavra muito forte. É como se aquilo eu não tenho, aquilo não vai prejudicar a minha própria existência. Você pode desejar, isso pode ser uma ferramenta melhor para o seu trabalho, para os seus estudos, mas eu não posso confundir necessidade, né, como aquilo que é substancial para a minha existência. E às vezes nós caímos nesse erro de que eu preciso trocar, eu preciso comprar, como se aquilo fosse o combustível que me faz sentido de vida. E é por isso que às vezes nós entramos em dívida. E um outro engano, né, é você então achar que você não pode agora, mas você pode parcelar. E hoje você tem aí a oferta de parcelamento até chegando aí em 18 vezes você trocar um equipamento. E aí você se esquece que você fez uma dívida no cartão em 10, 12, 18 meses. Depois de 3, 4 meses você vai perceber que você vai ter outra necessidade e você vai novamente parcelar, porque provavelmente você não se preparou para adquirir aquela coisa, aquele objeto que você tanto acha importante para a gestão da sua vida e para o seu trabalho. Então, sem dúvida nenhuma, nós vivemos num mundo onde nós somos impulsionados constantemente, diariamente, a consumir. Eu também chamo isso, Lídia, de descartável, do mundo descartável, né? E isso tem a ver exatamente com a própria filosofia dos descartáveis que nós conhecemos, como um copo, prato, os talheres, de que exatamente eles nos ensinam, como nós nem percebemos, de que quando eu uso um copo descartável, ele foi feito para que eu tenha saciamento, eu tenha prazer, eu seja pleno e depois eu jogo fora. E isso, eu quero mostrar com isso de que a cosmovisão ela vai sendo formatada dentro de mim, dentro de você, dentro de todos nós, sem sequer eu ler nada. Simplesmente com os produtos que nós temos na mão. Então, eu sou condicionado a entender de que quando eu estou satisfeito, pleno de alguma coisa, o que eu tenho que fazer agora é descartar e pegar outro novo. Então, isso tudo é dentro da cultura do consumismo, dentro da cultura da velocidade, né? Da filosofia da velocidade, da filosofia do consumo, da filosofia do descartável, que mesmo nunca tendo lido sobre isso, ou ouvido algo sobre isso, nós começamos então, a reproduzir nos nossos movimentos, reproduzindo isso no nosso pensamento, reproduzindo isso na nossa ação. Então, esse é um perigo que todos nós precisamos ter cuidado, o consumir pelo consumir, sem saber para que consumir, e isso é um perigo de todos nós.
É um perigo e um grande desafio, né, para todos, né, pastor? É um desafio tremendo. A gente vê aí o índice de inadimplências, enfim, os dados são catastróficos e assustadores, principalmente no Brasil, como a gente já falou da cultura também, né? Mas agora eu queria perguntar para o senhor, o crente, ele deve lidar de uma forma mais responsável, né, com a questão da finança. Por que isso? Pelo princípio muito claro nas Escrituras. O apóstolo Paulo diz de que a vida do cristão é para a glória de Deus. Então ele fala, por exemplo, lembrando um texto do apóstolo Paulo, ele diz assim, quer comamos, quer bebamos, ou façamos qualquer outra coisa, devemos fazer para a glória de Deus. Ele fala isso aos Coríntios. Aos Colossenses ele fala algo parecido. Ele diz que toda a nossa ação, todo o nosso pensar, deve refletir a glória de Deus, porque isso é agradável a Deus. Então, isso inclui toda a nossa vida. Nada fica fora. Meu trabalho, meu relacionamento, o meu ministério, e não pode ficar fora a boa administração com as nossas finanças. Eu preciso lembrar de que Deus tem nos sustentado pelo nosso trabalho. Uma coisa que é importante afirmar aqui nesta manhã, para você que está nos assistindo, é de que o trabalho não é uma maldição, como alguns pensam, de que por causa do pecado de Adão, né, com sua mulher, Eva, o pecado é uma consequência da queda. Não. Adão já trabalhava, já foi dado a Adão trabalho no Jardim do Éden, quando tudo era perfeito e harmonioso. Na verdade, o trabalho passou a ser mais cansativo, de fato, tem mais labor, suor. Isso tudo é consequência desse pecado. Mas é preciso lembrar que, como cristão que nós somos, e cristãos bíblicos, de qual nós chamamos reformados, é preciso entender de que o trabalho é uma bênção, porque o trabalho é uma vocação. E por que eu falo isso? Porque Deus nos abençoa, Deus nos sustenta a nossa vida e sustenta a nossa família por meio do trabalho. Ora, se eu compreendo que eu sou sustentado por Deus por meio do meu trabalho, e isso é uma bênção para nossas vidas, e o meio para isso é o recurso, é o dinheiro, é o nosso salário, eu preciso ter todo o cuidado em glorificar a Deus também na boa administração do meu salário. Uma coisa importante, sabe, Lídia, uma palavra que eu queria trazer nesta manhã sobre essa boa administração que você citou, é uma palavrinha que talvez, não sei se todos já ouviram ou já ouviram, deram muita atenção, é frugalidade. Né? Ou seja, frugalidade não é você ser o famoso pão duro, né? Não é, como chama aqui na nossa região, o mão de vaca, que é aquela mão fechada, né? Não, ser frugal é você ter moderação, equilíbrio, é você evitar comprar por impulso, por modismo, por costume, exatamente você saber poupar, é você ser prudente, inclusive no consumo, na alimentação, no tempo e no dinheiro, né? Evitar desperdício, evitar esbanjar, evitar extravagância. Veja, isso glorifica a Deus. Eu estou honrando a Deus, eu estou honrando a Igreja de Cristo, eu estou honrando a mim mesmo e minha família, quando eu sou bom mordomo, até como nós ouvimos na introdução do nosso programa. Eu preciso exercitar uma palavra chamada frugalidade. Eu preciso saber de que aquilo que eu tenho porque Deus me deu para o meu bem-estar, mas eu preciso fazer o uso correto disso. Eu sei que isso é um desafio, não é um tema fácil, eu sei que existem circunstâncias, contingências que acontecem sobre a nossa vida, sobre a família. Eu sei que às vezes nós não estamos preparados para algumas situações, mas é exatamente isso que esse programa e que esse tema chama a nossa atenção, porque nós não sabemos de algumas circunstâncias, sabemos de uma coisa, que Deus é Senhor e que sua graça está sobre nós, a sua misericórdia sobre nós. Mas uma palavra importante sobre isso, Lídia, e a vocês que estão nos ouvindo, mesmo afirmando, e essa é a nossa certeza, que Deus é o nosso provedor, que é aquele que nos sustenta, isso não me dá a licença ou a liberdade de não fazer um bom planejamento financeiro.
A gente sabe que o problema financeiro traz grandes dificuldades, não só para a vida particular, familiar e para os relacionamentos. É verdade, pastor. E pensando nisso tudo que o senhor tem falado também, tem aquela situação das pessoas que já se afundaram tanto em dívidas que perderam até a esperança de conseguir virar o jogo. Eu queria perguntar para o senhor, falar se há esperança e falar alguma coisa para as pessoas que estão nessa situação. Então, esse momento, né? O Brasil Pandemia é um também, né? país que dificulta muito um bom equilíbrio financeiro, né? A gente sabe Sim. disso, diferente. Ah, não são poucos os brasileiros que estão endividados, né? Isso inclui cristãos de outros segmentos, cristãos protestantes, não cristãos, né? Mas uma coisa que nós devemos aprender, né? E uma palavra para todos nós. Primeiro é pare de fazer dívida. Né? Eu sei que é difícil, eu sei que isso mexe com o nosso coração, isso mexe com a nossa autoestima. Não é? Eu sei que é difícil dar alguma coisa e não consegue fazer, mas pare. A outra coisa é, como eu já falei agora, algumas palavras atrás, nós temos um Deus da provisão. Quem nos sustenta é o Senhor. Agora, mesmo tendo um Deus da provisão, eu tenho responsabilidade. Porque o que eu preciso fazer, então, estou endividado, primeiro eu preciso orar ao Senhor e pedir perdão pelo mau uso, se esse for a situação, e pedir graça ao Senhor para, então, quitar essas dívidas. Eu não entendo que nós glorificaremos a Deus se simplesmente negarmos que nós estamos devendo. Preciso fazer um planejamento longo, isso vai requerer alguma escassez em alguma área, reduzir em algum momento. Pode ser um período mais longo, mas eu quero dizer uma palavra para mim e para você que está nos assistindo, de que se você está endividado, você pode sim, junto com sua família, se você é solteiro, reorganizar a sua vida, reorganizar a sua agenda, viver um pouco mais privado de algumas coisas, sofrer um pouco, porque o endividamento também tem a sua consequência, mas certo de que a graça de Deus, de que a misericórdia do Senhor não nos deixará. Mas eu preciso, inclusive, crescer, preciso amadurecer, até mesmo para servir de exemplo e instruir a outros, que talvez você possa encontrar, ou que já esteja no mesmo lugar, ou entrando nessa situação do endividamento. Mas eu quero dizer para você o seguinte: ore ao Senhor, trabalhe e diga: Senhor, eu quero quitar todas as minhas dívidas, porque assim eu estarei honrando ao Senhor, estarei glorificando o teu nome, mas saiba que não há outro caminho do que um pouco de sofrimento a esse momento. Mas certo de que Deus não nos abandonará, porque Ele é o nosso Senhor. Olha só que coisa linda, que palavra de esperança, tá vendo? A esperança para tudo em Deus, gente. Deus é a nossa própria esperança, né? Que coisa linda ouvir isso, pastor. É muito bom. E eu quero pedir já umas dicas práticas para quem está nessa situação, mas antes dessas dicas práticas, fica aí que vem dica boa. Eu quero dar um recadinho, pastor. O senhor me espera um minutinho que eu preciso dar um recado para quem está nos assistindo, um recado bem importante. Vamos lá, vamos comigo. Acho que sim, acho que temos um sim, né? Quem cala consente, diz isso, né? Não sei, tô brincando, gente. Mas eu quero dar um recado para você, que ser um missionário na internet é bom demais, mas melhor ainda é poder evangelizar as pessoas que estão à sua volta, um vizinho, um colega de trabalho. E foi pensando nisso que a nossa editora e livraria Hebron resolveu disponibilizar Bíblias a preço de custo, exatamente. É uma caixa com 32 Bíblias que custa apenas R$ 249,90 de reais, né? E tem o frete grátis para todo o Brasil. Essa é uma forma que a editora, a sua editora missionária, encontrou de te ajudar a fazer aquilo que você foi chamado, propagar a palavra de Deus. Então é muito simples, é muito fácil, é só acessar o site editorebron.com.br e comprar já a sua caixa de Bíblias para sair espalhando a palavra de Deus. Hebron,
uma editora missionária. Precisava te dar esse recado, né? É só acessar lá editorebron.com.br, tá bom? Vamos voltar a falar sobre dívida e agora vem as dicas importantes. Vamos lá voltar com o pastor. Pastor, estamos de volta. Estou aqui. Precisava dar esse recado, né? Uma caixa ótimo. dessa por esse muito preço. Muito bom. Né? Excelente. Nossa editora Hebron tá bombando aí, graças a Deus, espalhando a palavra de Deus. Graças a Deus, coisa boa. É verdade. Ô pastor, então vamos lá. Já uma palavra de esperança assim já deu uma animada dos nossos corações, né? Quem nunca teve uma dívida, não sei, né? Atira a primeira pedra. Será que existe uma pessoa que nunca teve uma dívida? Não sei. Mas vamos lá para a dica prática para quem está nessa situação. Como você bem falou, é muito difícil alguém não ter passado por uma situação. Isso é bem verdade que alguém pode estar passando ou passou por algo mais profundo, né? Alguém por uma situação mais suave, mas passou ou está passando, né? Então, eu até na minha fala agora anterior, eu acabei citando, né? Sim. Eu acho que uma coisa muito importante, lembrando mais uma vez a palavra que eu usei agora atrás, é você ter a consciência daquela palavrinha chamada frugalidade, né? Ou seja, é você ter equilíbrio, prudência agora nos seus recursos. Você já está endividado, a pessoa já está endividada. Eu lamentavelmente conheço algumas pessoas que se acostumaram com essa rotatividade de endividamento. Eu quero lembrar uma coisa para você que acho que é muito ruim você fazer. Eu conheci e conheço algumas pessoas que se acostumaram a viver do cheque especial. Isso é muito ruim. Então você usa todo o seu cheque especial, espera então o seu salário entrar para cobrir o cheque especial e novamente entrar nessa roda viva. A primeira coisa é dizer assim, não faça isso. Você está pagando juros e acumulando juros. E isso não é uma coisa boa, né? Uma dica que eu já ouvi de pessoas que trabalham com finanças, e quando você está muito endividado, e sobre o cartão de crédito que tem um juro muito alto, um cheque especial, eu acho que é uma dica importante para quem precisa, então, organizar a sua vida, é procurar algum financiamento com um juro mais baixo. E você quitar toda a sua dívida e pagar um juro menor. Porque outro engano é você também comprar um cartão, algumas pessoas cometem ainda esse erro, e pagar o que eles chamam de valor mínimo. Então, não faça isso. Não faça isso. Se você já está endividado, a primeira coisa seria tire o cartão de crédito. Mas, pastor, eu não posso tirar. Então, só compre aquilo que você pode pagar com valor no mês. Mas, pastor, é difícil. Eu não estou dizendo que é fácil, e não é fácil, infelizmente. Mas é necessário algumas atitudes práticas, porque você precisa lembrar de que também eu tenho um propósito maior, de que é honrar o nome de Cristo. E a pior coisa é você ser um cristão conhecido na sua cidade, no seu bairro, no seu prédio, seja no seu trabalho, e alguém vai dizer assim, olha, isso é um crente endividado, né? Quando não se usa outras palavras. Mas se endividou, é preciso ter alguns cuidados. Então, não compre aquilo que não é necessário. É um tempo, de fato, de restrição. É um tempo de sofrimento. Mas passa. Tenha certeza disso, passa. Né? Se você puder, então, no alto caminho do que orar ao Senhor, né? Amar ao Senhor, buscar ao Senhor. Eu tenho certeza de que eu já vivi isso na minha caminhada como pastor, da própria igreja ajudar. Irmãos, né? Chegar junto, pagar uma conta. Isso é bênção, isso é corpo de Cristo. Então, quando nós trabalhamos com fidelidade e abrimos o coração com verdade, a própria igreja de Cristo se torna esse bálsamo, porque Cristo, então, nos chama para isso, né? Uma coisa que a gente aprende olhando para a história, Lídia, e irmãos que estão nos assistindo, é que lá no passado, no século XVII,
quando existiu um movimento chamado puritano, havia uma preocupação também com o dinheiro. E uma instrução muito prática, que era então cultivado nas famílias chamadas puritanas, era de que todo o salário que eles recebiam, eles deveriam guardar uma parte, não para eles, mas para socorrer os necessitados. Isso é uma prática que nós precisamos cultivar nos nossos dias, porque há necessitados na nossa igreja. Há irmãos precisando da nossa ajuda. E se a igreja começar a entender de que daquilo que ganha, ele reserva uma parte para que então possa socorrer, isso também é uma bênção. Isso também vai ser uma bênção em algum momento para a vida de uma pessoa que está endividada. Não é? Você pagar uma fatura, pagar um cartão, eu tenho certeza de que isso a Igreja de Cristo vai crescer em graça e vai crescer na bênção do Senhor. Mas para você que está endividado nesse momento, você precisa parar, você precisa refazer as suas contas, refazer seu planejamento. E se for necessário, pedir ajuda realmente. Não é? Mas evitar fazer uma dívida em cima de outra dívida, evitar os grandes juros e talvez fazer aquilo que eu falei agora, de talvez procurar um outro estabelecimento financeiro correto, né? Legalizado, licenciado, autorizado, e de repente você pagar a sua dívida e ficar com um juro bem menor. E hoje nós temos vários recursos, vários instrumentos para isso. Vários instrumentos para isso. Isso é um grande ganho, porque você vai deixar de pagar altíssimas taxas e você vai reduzir isso numa pequena taxa. Agora, não há outro caminho que não seja um pouco de sofrimento nesse momento, mas certo de que com verdade, com sinceridade, com reconhecimento dos nossos erros, o Senhor abençoa e a gente vai sair dessa situação. Olha que bênção, que palavra de esperança. Já pensou se todo mundo tivesse esse hábito, né, pastor? Que ideia incrível. Gostei da ideia dos puritanos de reservarem. Excelente, excelente colocação. E, pastor, tem uma questão. Uma parte, né? É. Da sua renda, não para você mesmo, não é só a poupança. Ai, que coisa linda. É que amor, né? Para socorrer a Igreja de Cristo. Exatamente. Isso é igreja, Lídia. Isso é igreja. Isso é igreja. Isso é igreja. Isso é ser igreja. Né? Isso é eu saber de que em algum momento eu vou ser instrumento da graça de Deus para abençoar o irmão da minha igreja. Meu irmão em Cristo. Né? O meu irmão em Cristo. Só de pensar em fazer isso, pastor, olha, eu vou te falar que eu gostei muito da ideia. Já dá algo que move aqui dentro do coração, né? Imagina fazendo, você poder servir o Senhor. Há um privilégio, há uma dádiva divina nisso. Isso, que não tem outra. A gente pode fazer qualquer outra coisa no mundo, não tem como, não tem comparação, né? É aquilo que nos proporciona fazer aquilo que Deus se agrada, né? É muito gostoso. Verdade. Ô, pastor, também tem a questão de quando quando não nos relacionamos bem com o dinheiro, pode ser uma característica de imaturidade espiritual? A primeira coisa que eu quero falar sobre isso é que o dinheiro em si não é mal, né? Sim. Isso é uma outra coisa que o crente precisa entender. Não, porque o dinheiro não é mal. Não. Na verdade, ele vai aprender com as próprias escrituras que o dinheiro pode trazer muitas coisas boas. Não é? Como você sustentar a sua casa, como você poder ter, talvez, um melhor plano de saúde, como você também ter o privilégio de, nas suas férias com a sua família, você visitar alguns lugares. Então, esse não é o problema. Né? O dinheiro não é o problema. Esse não deve ser a minha perspectiva bíblica e cristã de que o dinheiro é um problema. Na verdade, o dinheiro pode ser uma grande bênção, como eu já citei, né? Você ter condição, então, inclusive, de socorrer outras pessoas, de fazer o trabalho que é feito, né, em Pinheiros, de ajuda missionária, né, de poder também doar para missões, de poder doar para outros segmentos da igreja. Isso tudo se dá com dinheiro, né? Com uma boa administração, né? Com esse dinheiro. Quando então o dinheiro é perigoso? Né? Esse é o ponto. Né? Quando então o dinheiro é perigoso? Ele é perigoso, então, quando eu faço dele então, a minha segurança. Né? Quando eu faço dele, então, o meu sustento e onde eu ponho, então, toda a minha força, toda a minha energia, toda a minha confiança nele. Aí sim, é quando diz o texto bíblico,
Aí então está o perigo, né? Que é aí onde eu deixo de confiar no Senhor, eu deixo de olhar para Cristo e agora tenho minha confiança, tenho a minha segurança no dinheiro. Aí o dinheiro passa a ser um problema quando o dinheiro passa a ser um ídolo. E aí quando ele é um ídolo, eu sou guiado por ele. Ele que vai orientar a minha vida e eu vou servir a ele. É como lembrar, talvez, as palavras de Cristo no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, já ali, quando ele diz de que a gente não pode servir a dois senhores. Né? Não dá para servir a Deus, não dá para servir as riquezas, porque isso é um grande problema. Né? Então, o dinheiro se torna um problema exatamente quando eu tenho nele toda a minha segurança, toda a minha confiança. E aí a sua pergunta é, isso aponta características de uma maturidade? Eu diria que sim, Lídia, porque a maturidade cristã está em conhecer o Senhor e conhecer a sua palavra. Aí a gente volta para uma questão prática da vida cristã. Quando nós não nos esforçamos, no sentido positivo, em ler e estudar a palavra de Deus, é bem verdade que o resultado disso é não crescer. E não crescer, nesse sentido, significa, então, que nós deixamos de ser nutridos, né, alimentados pela palavra de Deus, e assim nós vamos estacionando na vida cristã, e de fato nós erramos em não estudar, em não procurar ler com os olhos bem atentos à palavra de Deus. E aí, quando eu começo a amar outra coisa que não seja Deus, isso mostra, assim, a fragilidade da nossa espiritualidade, né? Isso mostra a nossa fragilidade como cristão. Sem dúvida nenhuma, isso revela a característica de imaturidade, como você então citou no nosso programa. E como nós temos falado aqui, a Bíblia fala, né? E na outra série dos outros programas que nós tivemos aqui, nós falamos dos problemas da nossa geração e a gente percebe, pastor, que muitos dos problemas da humanidade, de nós, sendo como indivíduo, ou como sociedade, ou como igreja, enfim, estão no problema, estão na raiz, né, do coração. Então, isso aí a gente tem que identificar. Exatamente. E aí vai dar consequências, tratando isso, vai dar consequências nos frutos, né? O senhor tocou um ponto muito bom, pastor, que é que a Bíblia nos ensina a não amar o dinheiro, mas a gente precisa se relacionar com ele, né? E ela pode se tornar perigosa em algum momento. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre como identificar quando essa relação já falou mais ou menos assim, mas às vezes é difícil da gente se ligar. Quando que ela pode se tornar perigosa? Então, Lídia, isso tem a ver com as características do nosso mundo, né? Nosso mundo contemporâneo. Que nós podemos afirmar que uma das características do século XXI, da pós-modernidade, é exatamente primeiro é estar muito centrado em nós mesmos. Não é? Nós nos tornamos egocêntricos. Não é? Isso é um problema muito grave. Então, quando eu sou egocêntrico, então eu diminuo a importância do outro. A outra questão é que esse mundo nos chama a viver em multitarefas, ou seja, eu estou sempre ocupado, eu estou sempre cheio, eu não tenho tempo para nada. Então isso acaba sendo meu lugar também, minha adoração. Então, como é que eu percebo que alguma coisa que não Deus está ocupando o meu coração? É muito simples, não é? É muito simples. Assim, eu digo muito simples para nós, mas quem está envolvido não é simples. Não é? Não é simples quem está envolvido. É quando eu começo a viver uma vida que não reflete que eu sou cristão. Porque eu não tenho tempo para a minha família, eu não tenho tempo para adoração, eu não participo ativamente das reuniões da minha igreja, eu já não oro mais, eu já não busco mais as escrituras, eu só faço trabalhar e me envolver com outras coisas. Isso nós chamamos de idolatria do coração. Tudo aquilo, Lídia, e você que está nos assistindo, tudo aquilo que eu busco em outra coisa, e não Deus, e só Deus pode dar, isso é idolatria. Se eu busco no dinheiro alegria,
você busca um dinheiro felicidade, você busca o dinheiro, em dinheiro tudo que eu preciso, e não Deus, o dinheiro já passou a ser da minha vida. Isso é muito sério, né? Isso é muito grave para todos nós, porque há um texto em Provérbios que eu quero lembrar agora, capítulo 15, e no verso 17, assim: melhor é um prato de legumes onde há amor do que um boi gordo servido com verdade. óleo. Ou seja, o dinheiro ele pode trazer comida, e boa comida, né? Mas não pode trazer amor e nem pode trazer paz no coração e na família. O dinheiro pode me levar a viagens maravilhosas de passeio, mas não traz unidade da família, né? O dinheiro pode me fazer tanta coisa, mas não me transforma numa família cristã que ama o Senhor, que adora o Senhor e que ama o seu corpo, né? Que ama a sua igreja. Então, essas são algumas características que eu preciso ficar atento em saber se o dinheiro ou outra coisa é que está dominando e que está enchendo o nosso coração, que não Cristo e a sua palavra. Perfeito, já deu para ter um termômetro para fazer uma autoavaliação aí muito boa. E agora, em relação aos cristãos maduros, pastor, eu queria perguntar para o senhor se os cristãos maduros têm a responsabilidade de exercer influência na vida financeira dos cristãos novos na fé. Conta para a gente isso. Eu acho que a igreja deveria falar mais sobre esse tema, né? A Bíblia, o dinheiro, né? A vida cristã e as finanças. E se deu nenhuma, homens e mulheres maduras, né? Que até trabalham com esse tema na vida secular, né? De uma forma equilibrada, e é mesmo cristã, porque o cristão trabalha de forma santa, seja qual for a área de trabalho, deveria sim promover palestras na igreja, um programa como esse. Poderíamos então conversar com famílias, sentar, e acho que isso seria tão importante, tão interessante. Isso mostra tanta maturidade da igreja, daquele corpo de Cristo, quando cristãos procuram outros cristãos. Dizer assim: olha, me ajuda a organizar a minha vida. Né? E abrir mesmo. Dizer assim: olha, minha receita é essa, da minha esposa é essa, nossas saídas são essas aqui, e ficam então esses furos aqui, os meus custos, e você diz assim: olha, eu preciso ajustar a minha vida financeira, e eu preciso da sua ajuda, porque eu vejo em você um modelo na sua vida, na sua família, né? Você também, talvez como profissional dessa área. Isso é corpo de Cristo, Lídia. Nós vamos nos ajudar mutuamente, não só em oração, mas em todas as áreas. E isso é ser de igreja, isso é ser corpo de Cristo. Então, sem dúvida nenhuma, crentes maduros, crentes que já experimentou situação de endividamento talvez difícil e que hoje está equilibrado, deve sim instruir, seja numa escola dominical, seja num grupo de família, seja no estudo, seja fazendo a palestra. Bem, é extremamente importante isso para a vida de todos nós, sem exceção, para todos nós. Perfeito, e vai se disciplinando, vai aprendendo, vai tornando um hábito, vai crescendo junto, né, pastor? É bonito de ver isso. E eu quero aproveitar, pastor, que tem muitos comentários, muitas pessoas participando aqui, e ler alguns comentários. A Denita falou que usa o cartão, mas aprendeu a controlar aquilo que compra. Olha, que maravilha, domínio próprio, já consegue, Ótimo. né? A Estela Mares falou assim: bom dia, nossa, hoje clamei a Deus, pedi perdão pela falta de planejamento, onde estou com uma dívida. Agora Deus falando e confirmando através do programa de hoje. Obrigada, IPP-TV. Glória a Deus, Estela Mares, né, pastor? Olha que bênção. A Fátima também falou: palavra que eu precisava ouvir. Fiquei mais aliviada. Achei que nunca fosse conseguir. Deus abençoe por ensinar e trazer alívio ao meu coração. Olha que bênção, pastor. Amém. Glória eu a orei Deus. antes desse programa também, porque a gente fala assim: pastor, quem é a gente para fazer alguma coisa, né? De levar a rica palavra de Deus. E aí, olha só, a gente vê isso tudo. A Diana também falou: graça e paz. Muitas igrejas não falam sobre finanças. Olha o que o senhor acabou de falar. E planejamento, e as que falam de modo errado. É um assunto de extrema importância e necessária para a igreja. É verdade, né? É verdade. Se a gente tivesse essa Há um texto, Lídia, e você que está nos assistindo, que lembrei que é de Lucas, evangelista, no capítulo 14. Esse texto está falando sobre o discipulado radical em Cristo, mas ele se aplica a esse bom planejamento, aquele tema da frugalidade. Sim. Ele diz assim: pois qual de vós,
pretende construir uma torre e não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios necessários para concluir. A gente sabe que esse texto está falando sobre seguir a Cristo, né? Esse é o ponto principal desse texto, né? É o significado do texto. Mas eu posso aplicar isso para a minha vida cristã, na organização da minha vida, né? Ou seja, eu preciso, antes de entrar no negócio, antes de entrar numa situação, seja de entretenimento, de passeio, de compra, eu preciso calcular se eu vou ter como pagar isso, então, no mês que vem, mesmo no cartão. Porque eu posso, então, de repente, na situação perder o emprego. Não é? Posso perder o emprego. E como é que fica, então, a gestão disso? Então, é muito sério, é muito grave, e eu preciso glorificar a Deus nesta área. Que Deus nos ajude, né? Que não é fácil. Deus nos ajude. Verdade. Tem uma perguntinha também que eu estou guardando aqui, que eu tenho certeza que todo mundo vai gostar de ouvir, mas antes eu quero fazer a pergunta da Estela Mares, que eu achei interessante. Pastor, o que fazemos se estamos em uma dívida onde agimos por impulso, mas crendo que Deus ia abrir uma porta, né? Ou que Deus iria abrir uma porta, e agora não tem onde tirar? Acho que o senhor meio que deu essa dica, né? Já respondi. Já respondeu. Ou seja, eu não posso, Lídia, e qual é o nome da quem fez a pergunta? A Estela Mares. Estela, a gente não pode correr no erro de fazer uma dívida quando nós não temos ainda o recurso. É aquilo que falou aqui Lucas, eu preciso planejar. Eu não posso construir uma torre sem saber se eu posso concluir. Então, o que você tem que fazer? Ora ao Senhor, peça perdão, clame por misericórdia e faça tudo o que eu já falei. Isso. Vai ter que fazer um momento de restrição, vai ter que talvez cancelar suas férias, o seu passeio, reduzir um pouquinho, se for necessário, até vender alguma coisa. Esse é o extremo, né? Se chegar a vender um bem, seja um automóvel, mas é melhor, porque isso glorifica a Deus. Eu tenho certeza que depois vocês vão construir aí uma vida saudável, vai construir aí um momento que vai ser bom, e isso vai servir de experiência, de crescer, e o nome de Cristo. A minha preocupação, sabe, Lídia, a gente não pode desonrar o nome de Cristo. Isso. A minha maior preocupação é em qualquer coisa, até numa conversa de corredor, eu também não acho. pode desonrar o nome de Cristo. Então, eu também muito grave. Então, é preciso ser ponderado em tudo, né? Quando eu penso, quando eu falo e quando eu faço. Então, lembre-se de uma coisa, irmãos, o nome de Cristo, eu preciso honrá-lo em toda circunstância. Até mesmo quando ninguém está vendo, né? Exatamente, Lídia. Que coisa Esse linda. talvez é onde nós estamos sem máscaras diante de Deus. Né? É verdade, que coisa linda, eu concordo plenamente, pastor. E tem aquela pergunta que não quer calar. Quando o cristão endividado está endividado, ele pode deixar de dar o dízimo para quitar suas dívidas? Olha, qualquer tema de dinheiro não é fácil, né? Qualquer tema, qualquer pergunta com dinheiro não é fácil. Mas eu pensando, né, você nessa sua pergunta agora, eu quero dizer uma coisa para todos nós. Primeiro, que a gente precisa entender bem a relação do cristão com o dízimo. Né? E qual a primeira coisa que eu preciso dizer para você? Diferente do sistema do Antigo Testamento, onde o dízimo tinha uma obrigatoriedade de lei, no Novo Testamento nós não temos isso. Nós não dizimamos por um sistema legalista. Nós dizimamos porque reconhecemos o cuidado de Deus, a providência de Deus, em gratidão a Deus, em adoração. Não estou dizendo que o dízimo não é legítimo. Pelo contrário, eu defendo sim que o cristão deve ser dizimista. Não é nada disso. O que eu estou dizendo é que a gente não olha para o Antigo Testamento por um regime onde se você não dizimasse, você será punido. Isso não acontece no Novo Testamento, nem acontece nos nossos dias. Ninguém vai ser disciplinado porque não dizimou. A disciplina eclesiástica. Né? Eu diria uma coisa importante, que deveria entristecer o meu coração e o seu coração. Quando eu chego ao ponto de não dizimar, porque eu estou endividado, eu deveria me envergonhar, deveria chorar pelos meus pecados. Porque você cometeu o erro de entrar numa dívida e não poder pagar. E está cometendo um outro erro de não sustentar a igreja de Cristo financeiramente.
Mas eu posso dizer uma coisa para você. Isso não é um erro que vai tirar, vai deixar de você ser cristão, ou é um erro imperdoável? Não é. Isso não é um erro imperdoável. Você poderia sim, dentro de um planejamento, talvez conversando com o seu pastor, você deve conversar com o seu pastor, abrir o seu coração para o seu pastor e fazer um planejamento sério, onde você vai cumprir esse planejamento e vai dizer, pastor, por alguns meses eu vou ter que não dizimar para poder quitar a minha dívida. Veja, isso é possível, sim. Isso é possível. Tá? Você já errou, já está no pecado. O que é importante agora é a sinceridade do seu coração e um bom planejamento. Agora, não adianta você fazer isso, passar 3, 4, 6 meses sem dizimar e você continuar na dívida. Aí sim você está recorrendo no pecado seríssimo e gravíssimo. Mas procure o seu pastor, converse com o seu pastor, abra o seu coração, tenha a verdade no seu coração, faça o planejamento que você vai poder cumprir. E se for necessário você se ausentar alguns meses, faça isso e faça isso com choro. Diga, Senhor, me perdoe, tenha misericórdia de mim, mas eu vou honrar e vou voltar a dizimar, e vou voltar a também adorar o Senhor com as minhas finanças. Que coisa linda, pastor, que palavra, que confrontação de amor, assim, que a gente precisa ter choque de realidade. Quero te agradecer muito, pastor. Assim, muitas pessoas assistindo, muitas pessoas gostando desse tema. Acho que é importante, fala com todos nós, né? Para a gente ter cautela, Verdade. cuidado e honrar o Senhor, né? Em relação à nossa vida financeira. Quero te agradecer. Eu, por mim, ficaria aqui conversando mais tempo, com certeza. Mas espero que seja mais um programa de mais que virão, né? E quero Estamos à pedir disposição, Lídia. Obrigada, pastora. É uma honra, um privilégio ter o senhor aqui com a gente. E queria Obrigado. pedir uma mensagem final para quem está assistindo, ou vai assistir futuramente, agradecendo em nome da IPP TV, do IPP Play também, que depois vai ficar lá no canal, para quem quiser Isso, assistir, divulgar esse exato. programa abençoado. Mas pode deixar um recadinho, então, para quem está assistindo de tudo isso que a gente falou, pastor. A você que já está nos assistindo, a você que ainda vai nos assistir, né? Agora podendo assistir aí pelo aplicativo, dizer que não fique desesperado, não ache que tudo acabou, porque isso não é verdade. É preciso lembrar de que nós temos um Deus que perdoa os nossos pecados. Se você entrou numa dívida grande por impulso, por pecado, né, por não gerir bem as suas finanças, isso não é o fim. Isso não deve acontecer. E não deve acontecer mais. A minha palavra é: junte a sua família, corram para os pés de Cristo, clame ao Senhor por graça, por misericórdia, procure o seu pastor, abra o seu coração, procure um membro maduro da sua igreja que possa também te ajudar nessa reorganização da vida. Eu tenho certeza que o Deus que é misericordioso vai te conceder perdão, como o Deus misericordioso que Ele é, porque Ele nos ama, que nós somos o seu povo, e você, com sua família, vai sair da situação, ainda que seja um tempo longo, vai sofrer um pouquinho, porque a gente precisa sofrer um pouquinho para a gente aprender a amadurecer na fé. A certeza de que o Senhor vai nos ajudar e nós vamos superar essa situação e o nome de Cristo será honrado e glorificado. Deus abençoe vocês. Muito obrigado, Lídia. Muito obrigado a todos vocês por essa parte da manhã tão especial que é falar, então, da palavra de Deus. Num tema tão difícil, mas tão importante para todos nós. É verdade. A gente que agradece, pastor, com tanta alegria no coração de poder confrontar e alinhar nossa vida para glorificar o nome de Deus. Obrigada mesmo, de todo o coração. E até a Amém. próxima. Até a próxima. Obrigado. Muito bom, muito bom. Gente, vamos lá que tem recado, tem dica de livro, tem mais coisas para você, tem aniversariantes. Vamos lá, vem cá comigo. Olha só, eu quero apresentar para você algo que pode realmente transformar ou dar um novo visual para o seu ambiente, né? Uma das coisas que nos ajudam a ter um conforto é estar num ambiente aconchegante, bonito e confortável, né? Por isso, as tintas da Qualivinil são indispensáveis se você está precisando remodelar o ambiente onde você trabalha, onde você mora ou onde você desenvolve coisas novas, né? A Qualivinil, além de produzir tintas da melhor qualidade, pode ser encontrada muito fácil numa loja perto da sua casa ou também no próprio site. Dica de hoje: inspire-se, transforme, decore, use
Qualivinil. A Qualivinil deu um toque especial aqui nos nossos estúdios e tá muito gostoso mesmo. Então, compartilhamos essa dica preciosa para você. Olha só, não poderia deixar de falar sobre a dica de livro de hoje, Sexo e Dinheiro, da editora Cultura Cristã, do Paul Tripp. Em nossa cultura, tudo tem que ser divertido, tudo tem que ser proporcionado, né? Tudo tem que proporcionar prazer. E entre os prazeres mais procurados estão os promovidos pelo sexo e pelo dinheiro. Ambos cativam a nossa atenção e a nossa imaginação em tempo integral. E o experimentado pastor e conselheiro Paul David Tripp nos orienta com a palavra de Deus e o poder libertador do Evangelho a experimentarmos a verdadeira alegria e satisfação duradoura. Então, dica do livro de hoje, Sexo e Dinheiro, do Paul Tripp. Não perde, leia esse livro. Se falou com você, leia, porque vai ser usado para edificar sua vida. E olha só, temos também um recadinho da nossa Junta Missionária de Pinheiros. Calma que não acabou, assiste aí comigo. E aí eu já falo com você, já, assiste aí o recado da Junta Missionária de Pinheiros. Olá, graça e paz. Eu quero convidar você nesse nosso vídeo para que você conheça um pouco mais sobre a Junta Missionária de Pinheiros. Criada em 2008, a Junta Missionária de Pinheiros é o braço missionário da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. A Junta Missionária de Pinheiros, ao longo dos anos, plantou diversas igrejas no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, e contribuiu com a abertura de campos transculturais em vários países do mundo. Hoje, contamos com cerca de 75 projetos missionários em andamento, 100 missionários entre diretos e parceiros. Estamos com 18 congregações próprias, 15 projetos missionários transculturais e precisamos cada vez mais avançar. E você pode ser esse parceiro. A Junta Missionária de Pinheiros mantém parcerias com o PMC, Junta de Missões Nacionais e a APMT. Seja um parceiro em missão, contribuindo, compartilhando, divulgando e assumindo conosco o compromisso de ofertar mensalmente pela expansão missionária da Igreja de Cristo no Brasil e no mundo. Contamos com você. Muito bom, recadinho especial da nossa Junta Missionária de Pinheiros. E agora outro recado muito especial para você que quer investir no seu futuro e garantir uma vaga no mercado de trabalho. Cursar a sua graduação ou pós-graduação à distância numa das melhores universidades do país, o Mackenzie, aqui mesmo em Pinheiros. É verdade. Novidade, né? Estudando com a gente, você ainda colabora com as obras missionárias da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, que a gente acabou de ver esse livro, né? Já que todo esse lucro, o lucro do EAD Paulo Pinheiros, vai para os projetos da nossa Junta Missionária. São 14 cursos de graduação com mensalidades de apenas R$ 460. E as inscrições para o processo seletivo vão ficar abertas até o próximo dia 30 de junho. Gente, vai acabar, presta atenção, corre lá. As matrículas estão abertas e as mensalidades custam apenas R$ 599. Garanta a sua vaga usando o voucher Paulo Pinheiros. Ó, guarda essa. Paulo Pinheiros, usa esse voucher e aí você garante sua vaga, ganha desconto. E a relação completa dos cursos e todas as informações estão no site Mackenzie/EAD. Vem estudar com a gente no Polo EAD Pinheiros Mackenzie. Não se esqueça, fazendo isso, você garante formação de qualidade e ainda colabora com as obras missionárias da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, tá bom? Ó, recado de presente para você, especial. Vamos lá, então, que tem aniversariantes hoje, dia 14 de junho de 2021. Vamos ver quem está de aniversário?
Parabéns para Bárbara Sé Uzum, também para o Daniel Castro, Yolanda Amora, a Lívia Rodrigues, o Matheus Cabral, a Rebeca Coelho e o Ricardo Freitas. Que Deus abençoe você, comemore o seu dia, agradeça o Senhor por quem Ele é, pelo que Ele fez, pelo que Ele está fazendo, pelo que Ele fará na sua vida, e que seja um ano abençoado por Deus, que sejam muitos para a glória de Deus. Receba o nosso abraço com carinho do Manhã IPP, do IPP-TV, e quero agradecer a todos vocês que abriram a porta da sua casa para ter essa manhã tão especial, falando desse assunto que é dívida. E a gente continua nossa programação falando assuntos que a Bíblia fala, e a programação aí 24 horas online. Então compartilha esse canal, ajuda a gente, né? Seja um missionário online, e eu espero por você amanhã. Fiquem com Deus e até amanhã.